No vídeo sobre Ekon Hulk que eu fiz há algum tempo atrás, eu comentei alguns dos mistérios envolvendo a famosa Sword of Fury, a espada mais desejada da Ilha dos Iniciantes. Naquele vídeo, vimos algumas informações sobre a espada e também como foi descoberto o truque para fazer ela desaparecer. Tudo isso aconteceu no começo de 2007, e naquela época, após os vazamentos dos arquivos hackeados, todo mundo estava bem desanimado com a busca pela espada. Sabíamos como fazer ela sumir da sua pequena ilhazinha, mas a gente achava que acabava por aí e ponto final. Que a espada era impossível de se obter. Mas em dezembro daquele mesmo ano, uma coisa inacreditável iria acontecer no servidor de Harmonia. Um caso que ficou tão famoso que rompeu os limites de Hulkguard e se espalhou por todo o Tibia. Vim hoje para Harmonia para falar para você sobre um dos casos mais intrigantes da história do Tibia. O Hulkguard de Harmonia, como tantas outras Hulkguards de tantos outros servidores, era um lugar bastante calmo e monótono em 2007. Tanto novatos quanto rockers ficavam passeando por aí, caçando, conversando e fazendo quests. Mas no dia 15 de dezembro de 2007, algo inacreditável aconteceu. Potion Harmonia, o jogador de nível 8 da Polônia, foi visto com uma Spike Sword em Hulkguard. Pot aparentemente não tinha nenhum problema de ficar mostrando a Sword of Fury por aí. E esse screenshot, dele mostrando a tão cobiçada espada no meio do armazém de Hulk, acabou viralizando, e começou a correr todos os fóruns do Tibia da época. Vários hackers de outros servidores desconfiaram que fosse uma mentira, e só acreditariam com seus próprios olhos. A Harmonia ficou tão congestionada nesse dia, que você tinha que passar por uma fila de 200 pessoas só para conseguir logar no servidor. Um fato bastante atípico para a Harmonia, que era um servidor bem calmo naquela época. Quanto mais pessoas viam a espada na mão de Pot, mais pessoas logavam no servidor para poder também ver a lendária espada. A pergunta que todos faziam, esse level 8 tem mesmo a espada? Logo se tornou, como diabos esse nível 8 tem a espada? As pessoas ficaram atônitas ao saber que alguém tinha obtido a espada que tanta gente queria. Perguntaram pro Pot como ele conseguiu a espada, e ele de uma forma bem sacana disse só que daria uma pista, de que conseguiu a espada com um NPC Aldi, aquele que vende equipamentos lá perto da Ponte Premium, e ele ainda falou que ele não daria mais informações além dessa. Muitas pessoas foram desesperadas falar com o Aldi, tentando arrumar um jeito de desvendar essa possível quest e pegar a espada para si mesmo. Outros players ficaram bem desconfiados, e começaram a achar que Pot tinha obtido a espada através de um bug, e que ele estaria inventando essa história do Aldi só para despistar todo mundo. Essa desconfiança fez muitos dos players que estavam lá reportarem a situação. E aí, respondendo aos inúmeros reportes, o GM apareceu, para causar ainda mais confusão. GM Roland Deschain era, como todos os outros GMs da época, um player que fazia trabalho voluntário para a Cipsoft. Seu nome veio de um personagem principal da série de livros Torre Negra, o pistoleiro Roland, que eu particularmente curto pra caramba e talvez algum dia eu faça um vídeo sobre a Torre Negra aqui no canal. Bom, mas voltando aos GMs, eles eram players voluntários que tinham um profundo entendimento das regras do jogo, e usavam esse conhecimento para poder aplicar as punições aos jogadores, para saber encaixar a punição no tipo de infração específica de algum jogador. Mas apesar de saberem muito sobre regras e punições, eram totalmente alheios às mecânicas de quests, mistérios e outras coisas que eram projetadas apenas pelo pessoal da Cipsoft, que trabalhavam lá de fato na Alemanha, que é a sede do Tibia. Quando Roland chegou na ilha, o lugar ficou 10 vezes mais caótico. Agora, além de um jogador com a lendária espada nas mãos, tínhamos também um GM, que é uma espécie bem rara de ser vista em público, os dois no meio da multidão que se aglomerava para ver esse show. As pessoas começavam a questionar o GM se a espada de Pot era legítima, ou se apenas fruto de um bug, e se Pot não deveria ser punido pelo simples fato de ter ela em mãos. Vocês se lembram sobre o que eu disse sobre os GMs não ser as pessoas que estão mais por dentro das quests do Tibia? Então, o GM Roland fez uma cara séria, cruzou os braços e balançou a cabeça, tentando parecer que estava a par de toda a situação. Mas a real é que o cara não tinha mais puta ideia do que estava acontecendo. Para sair dessa saia justa, ele acabou mandando duas frases que ficariam gravadas na história. Pot não fez nada de errado. Para começar a quest, vai matar o Minotauro. Até hoje não se sabe exatamente o porquê que ele falou aquilo. Eu chuto que ele precisava falar alguma coisa para aquela galera, e ele não podia sair simplesmente do meio daquela multidão sem falar nada, E ele também não poderia punir o Pot por ter a Sword of Fury, sendo que ele, assim como todo mundo ali presente, nem sabia se a quest existia ou não. Aquelas frases do GM não passavam de puro achismo, de um player como outro qualquer, mas saindo da boca de um GM que muita gente achava que trabalhava na Cipsoft, essas palavras acabaram ganhando poder. Alguns dias depois não se via um Minotauro vivo em nenhum servidor. Todo mundo ficava matando as coitadas semivacas para tentar obter uma pista da quest, seguindo a dica do GM Roland. A situação começou a ficar tão fora de controle que a Cipsoft teve que intervir.
Se os GMs não conseguiam resolver o assunto, um representante da empresa alemã pisaria nas terras de Harmonia para resolver o problema, o CM Rugby. Diferente dos GMs que não sabiam muito sobre as mecânicas internas do game, os Community Managers, ou CMs, eram os caras mais por dentro do jogo. Ao chegar em Harmonia, a primeira coisa que o Rugby fez foi tomar a espada das mãos do Pote e bani-lo por 7 dias. Isso reforçou a teoria de que o item teria sido pego de forma ilegal. Mas a pergunta que fica é, onde o Pote conseguiu arrumar essa espada? Só depois de algum tempo que Slytia, uma amiga da vida real de Pote, veio a público para contar toda a verdade em uma entrevista que ela deu no site Rock News. Slytia é uma char do antigo mundo de Dolera. Na vida real ela se chama Lydia, é uma jogadora polonesa, tinha 18 anos na época e era amiga de Pote na vida real. Ela era uma tutora sênior, um cargo também voluntário e de grande respeito dentro da comunidade tipiana. Um tutor sênior era quase que o último passo antes da pessoa ser condecorada com uma posição de GM. Lydia jogava apenas em Dolera, mas durante os server saves de lá, ela ficava logada em uma outra char, a Saralin de Telrunia, uma char de Harmonia que estava em Rookguard no nível 4. Um dia, durante um desses server saves de Dolera, ela foi para Harmonia para matar um tempo. Quando ela estava lá em Harmonia, ela viu no chat dos tutores um convite do CM, convidando todos os tutores e tutores sêniores que estivessem online para participar de uma reunião que eles fariam com todo mundo lá na cidade de Darasha, que fica do outro lado do mundo, A Lydia entrou em contato e disse que, apesar dela ser uma sênior tutora, ela não conseguia ir para lá porque ela estava presa em Rookguard naquele char nível 4. A questão foi resolvida num estalar de dedos pelo CM. A Lydia, no mesmo instante, foi teleportada para Darasha. Depois de uma reunião com os tutores, com direito a banho de mar e comidas oferecidas pelos GMs presentes, o pessoal foi se despedindo dos seus colegas tutores e GMs e foi deslogando. E eles esqueceram da nível 4 em Darasha. Vocês têm noção disso? Os caras trouxeram pra mainland uma nível 4 de Rookguard, o que já é por si só bem errado, E depois disso, eles ainda esqueceram de levar ela de volta. O que estava por vir, vocês com certeza já conseguem imaginar. Lydia tinha duas opções. Ouvir o anjinho no seu ombro e reportar-se imediatamente a um GM ou CM e voltar para Rookguard da mesma forma que veio. Ou ela podia ouvir o diabinho e fazer exatamente a mesma coisa, com uma única diferença, de que ela iria encher a mochila dela de itens raros e depois pedir para voltar. E vocês sabem que se ela tivesse dado ouvidos ao anjinho, provavelmente ela teria se tornado uma GM na época e eu não estaria fazendo aqui esse vídeo. Ela foi atrás de itens raros e não foi difícil encontrar. Um grupo de jogadores que estava de bobeira no DP, impressionados com uma char nível 4, sem vocação, passeando por Darasha, deram vários itens para ela. Dentre os itens que ela colocou na mochila estavam uma Spike Sword, que mais tarde ela daria para o Pote, uma Blue Robe, um Dark Shield, um Steel Helmet, uma Plate Legs, uma Dragon Slayer, um Golden Ring, um Crystal Ring e uma Brass Armor. E vocês devem estar pensando o mesmo que eu pensei, mas qual o cap dessa menina? Uma level 4 no Tibia tem 440 de cap, e esses itens todos que ela pegou, somados, dão 383,9. Além desses itens todos, ela ainda ganhou uma Bó, mas que ela acabou esquecendo no DP de Darasha e não botou na mochila. Com a backpack do tamanho de um Juggernaut nas costas, agora sim ela estava pronta. Entrou em contato com o GM no canal de tutores, pedindo para voltar para a pacífica ilha de Rookguard. Pote era um rocker amigo da Lydia, que provavelmente criou esse char só para receber os presentes da amiga, que lhe deu todos os itens exceto um. Os dois juntos decidiram que iriam mostrar ao mundo apenas a Spike Sword, que tem todo esse background na ilha de ser uma arma misteriosa e lendária. O único item que a Lydia manteve para si mesma foi o Golden Ring, que ela queria manter como lembrança dessa aventura incrível e travessa ao mesmo tempo. Mas essa lembrancinha não ia durar muito tempo no seu dedo. Depois de toda aquela confusão com o GM Holland, a Cipsoft enviou um dos seus CMs manda-chuva para resolver essa situação caótica. O CM deu uma apertada ali no Pote, que provavelmente entregou à amiga Lydia. O CM baniu o Pote por 7 dias e deletou todos os itens dele. E depois disso, foi ter uma conversinha com a ousada tutora sênior que tinha feito tamanha confusão. Eu não consigo nem imaginar o nível de vergonha que a Lydia deve ter sentido quando o CM apareceu, naquele tom de reprovação, questionando o que a Lydia tinha feito. A Lydia contou toda a verdade e, de forma bastante embaraçosa, ela acabou entregando o Golden Ring, junto com toda e qualquer possibilidade dela virar GM algum dia. Não houve banimentos na conta da Lydia, mas a situação foi tão vexatória que não demorou muito para ela se despedir da posição de tutora sênior. Quando os players questionaram o CM sobre o que aconteceu, ele não deu muitos detalhes, mas disse que agiu e tomou a Spike Sword das mãos de Pote, porque, segundo ele,
a quest não estava finalizada até aquele momento, no finalzinho de 2007. Essa história é tão maluca que nem parece verdade, mas eu vou deixar aqui nos comentários todos os links das matérias e entrevistas que eu usei para fazer o vídeo. Eu vou também fazer uma playlist sobre as World of Furry, e esse aqui vai ser o segundo vídeo da série, o primeiro vai ser do Eklo on Hook. E toda vez que eu falar um vídeo com uma informação importante e relevante da espada, eu vou acabar colocando naquela playlist. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e falou!